Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E desde já convido você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com mais alguém, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento de nosso canal e principalmente ao conteúdo que nós disponibilizamos aqui. Vamos então iniciar hoje uma série sobre a oração. Na verdade, será um devocional sobre a oração. E no vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre as 8 exigências da oração feita pelo Senhor Jesus. E eu quero convidar você a ler comigo 2 versículos na Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de número 5 e 12, que diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo de número 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois bem, essa passagem nós encontramos a oração mais conhecida das Escrituras, que foi ensinada pelo Senhor Jesus. Essa oração é conhecida de 3 maneiras, ou por 3 formas. Primeira forma, ela é conhecida como a oração modelo. Segunda forma, ela é conhecida como a oração dominical. E a terceira forma, e a mais popular, é que ela é conhecida como a oração do Pai Nosso. Essa oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, ela está registrada em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 13. E nós lemos os versículos 5 e 12 só para darmos o pontapé inicial. Dos versículos 5 a 12, nós temos as 8 exigências que o Senhor Jesus faz àqueles que vão orar. A primeira exigência é a autenticidade. Toda oração precisa ser autêntica. Veja o versículo 5, parte A. E quando orares, não sejais como os hipócritas. Hipocrisia é algo fingido, é algo no qual você não é, mas exige dos outros que seja. Você acaba sendo uma pessoa irreal, insincera, uma pessoa, em outras palavras, fingida. O contrário de hipocrisia, então, é a autenticidade. Se o Senhor Jesus está ensinando-nos a não orar como um hipócrita, logo Ele está nos ensinando a sermos autênticos na nossa oração. Em outras palavras,
a nossa oração deve ser uma oração genuína. A nossa oração deve ser uma oração verdadeira, uma oração sincera, uma oração altamente autêntica. A segunda exigência que o Senhor Jesus faz é a restrição com Deus. O versículo 6 do capítulo 6 diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Ou seja, a nossa oração precisa ser uma oração restrita com Deus. Não precisamos então orar para que o nosso pastor fique sabendo. Nós não precisamos orar para que os nossos amigos fiquem sabendo. Não precisamos orar para que os nossos parentes e familiares fiquem sabendo, mas sim orar para que somente Deus fique sabendo de nossas orações. E o conselho que o Senhor Jesus ensina aqui, que Ele nos dá, é que nós devemos entrar nos nossos aposentos. Em outras palavras, em nossos quartos, como usam algumas versões, e devemos fechar a nossa porta. O que muitas pessoas pensam é que essa porta simplesmente é a porta do quarto. Mas não adianta você fechar a porta de seu quarto quando for orar e a porta do seu coração estiver aberta para coisas que não agradam a Deus. O sentido aqui de fechar a tua porta é fechar a porta do teu coração, para que você ore com você e com Deus e tenha em si uma oração restrita com Deus. A terceira exigência da oração é a objetividade, ou seja, toda oração tem que ter objetivo, tem que ter propósito. No versículo 7 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz: Não useis vãs repetições quando orares, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Ou seja, a nossa oração, ela tem que ter objetivo. Não adianta você orar 2 horas por dia e a sua oração for uma oração repetitiva. For uma oração que você repita palavras e palavras e palavras. A oração tem que ter objetivo. Não precisa falar 10 vezes a mesma coisa para Deus. Se você falar uma vez, Deus escutará a sua oração. É por isso que o Senhor Jesus diz: E orando, não useis de vãs repetições. Não precisa orar repetindo e repetindo palavras, mas seja objetivo, tenha propósito quando fores orar com Deus. Mas ainda, meus queridos, em quarto lugar, a oração nos exige relação familiar com Deus. Veja então o versículo 9 desse capítulo 6. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos ter uma relação familiar com Deus.
Nós devemos se apresentar a Deus em oração como filhos, porque Deus é nosso Pai. E não somente se apresentar a Deus como escravo, como servo, mas sim como filhos amados de Deus em Cristo Jesus. Devemos se apresentar a Deus como filhos queridos e amados, pois é assim que nós somos, filhos de Deus. Mas além disso, meus amados, em quinto lugar, a oração nos exige total reverência. E confira comigo aí o versículo 9, parte B, desse capítulo 6, quando o Senhor Jesus diz: santificado seja o teu nome. Ou seja, nós devemos reverenciar a Deus nas nossas orações, porque o Deus que nós estamos servindo e o Deus que nós estamos orando é um Deus santo. E esse Deus santo requer reverência. Esse Deus santo requer respeito. E essa oração de santificar é a oração que os serafins fazem diuturnamente para Deus. E Isaías capítulo 6 revela isso, no versículo 3. Dia e noite os serafins cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nós devemos, na nossa oração, reverenciar a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas ainda, meus queridos, em sexto lugar, a oração nos exige submissão a Deus. Versículo de número 10 desse capítulo 6 de Mateus, o Senhor Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Em outras palavras, a oração exige de nós que nós se submetamos totalmente à vontade de Deus. Nosso problema é que muitas vezes nós só oramos a Deus, pedindo a Deus algo, exigindo de Deus algo, como se Deus fosse nosso capacho. E na hora que quisermos, Deus vai nos responder da maneira que nós queremos. E na verdade não é assim. Nós devemos apresentar a Deus os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas petições, sim. Mas lembrando, a vontade de Deus é soberana e é a vontade de Deus que deve prevalecer sobre nossas vidas. Somente a vontade de Deus. O reverendo Augusto Nicodemos diz que todas as nossas orações são respondidas. Só que Deus não responde como nós queremos, porque existe um que intercede por nós, o Espírito Santo. E quando nós vamos orar, o Espírito Santo está conosco. E quando nós oramos algo que Deus não vai responder, que Deus não quer, aí o Espírito Santo intercede a Deus. Imagine a oração que Deus vai responder. É a oração do Espírito Santo. Ou seja, Ele intercedeu por nós e orou por nós. Então é essa oração que Deus vai responder, porque essa é a oração da vontade de Deus. Mas vamos lá. A oração ainda exige, em sétimo lugar, uma dependência total de Deus. E nós vemos isso no versículo 11 desse capítulo 6. O Senhor Jesus diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se é Deus que dá o pão cotidiano, se é Deus que nos alimenta, se é Deus que provê tudo, então nós devemos depender totalmente de Deus. É Ele que faz o querer e o efetuar em nossas vidas. É Deus que realiza tudo em todos.
é Deus que faz conforme Ele quer e conforme Ele deseja. Então nós devemos estar submissos a Deus, aliás, na dependência total de Deus, porque é Ele que faz todas as coisas. Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo diz: "E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus." Tenha certeza que o Deus que supriu seu mantimento, sua vestimenta, sua estadia e moradia hoje, é o Deus que vai suprir também amanhã. E agora, meus queridos, em último lugar, a oração exige de nós arrependimento e confissão. Versículo de número 12, no qual já temos lido, diz assim: "Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." A oração, então, nos exige arrependimento, porque não existe perdão sem arrependimento. E não existe arrependimento sem uma mudança clara de direção, sem uma mudança clara de hábito, sem uma mudança clara naquilo que estamos fazendo de errado. Então, todas as vezes que formos orar, nós não podemos se esquecer de se arrepender de nossos pecados e de pedir a Deus perdão para que o mesmo nos perdoe. Amém? Então vamos só recapitular as 8 exigências para nós concluirmos este devocional de hoje e assim nós fazermos esse autoexame. Primeira exigência, autenticidade. Segunda exigência, restrição com Deus. Terceira exigência, objetividade. Quarta exigência, relacionamento familiar. Quinta exigência, total reverência. Sexta exigência, submissão a Deus. Sétima exigência, dependência total de Deus. E oitava exigência, arrependimento e perdão. A minha oração é que essa palavra produza o efeito necessário em sua vida e você, quando for orar, aplique em sua vida essas 8 exigências que o Senhor Jesus nos faz em sua palavra. Amém, meus queridos? Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo devocional, onde nós vamos tratar sobre os 5 elementos de uma verdadeira oração. E o meu desejo é que a misericórdia do Deus de Israel seja sobre você, hoje e sempre. Amém.